brincadeira disso daqui é 2 tempos em 1. Aleluia. Eu recebi ontem, né, esse convite, o Ditão me ligou, minha voz já era, né, como vocês podem perceber. E aí ele falou, porque amanhã você vai estar amanhã? Eu falei, vou. E você tem algo para compartilhar? E eu já sabia o que era esse compartilhar, mas eu não queria aceitar, sabe? Aí eu falei, Senhor, tu não tá fazendo isso comigo. Tu não tá fazendo isso comigo. Eu falei, compartilhar? Como assim compartilhar? Compartilhar o quê? Aí ele, não é compartilhar uma palavra, amém? Você tem algo? Aí eu, na hora, desespero, falei, pensando agora, e falando, não tem não. Pensando agora, se de repente não vou ter. Pensando direitinho, mas depois, aí na hora, já comecei, né, falando, vamos lá, coloca a cabeça no lugar. Eu gosto muito, irmãos, quando eu tenho essa oportunidade de sentar, de escrever. Só que ontem, eu fiquei praticamente o dia todo na rua, resolvendo coisas, problemas. E aí eu falei, cara, de manhã no Uber, né, quem não sabe, eu vim de Belfort Roxo. Agora Belfort Roxo, vim de Uber, pra glória de Deus, o Senhor me concedeu aí essa oportunidade de pegar 3. E aí, eu falei, cara, no Uber eu vou escrever alguma coisa, pelo menos tópicos assim, né? Aí nos primeiros 5 minutos, irmãos, o Uber nunca quer conversar comigo, nunca, em nenhuma situação. O Uber nunca puxa assunto comigo. Hoje fui de lá até aqui falando do filho dele, Isaac, que tem 14 anos, que está no encontro com Deus. E ele, cara, porque a cruz de Cristo, cara, porque o Senhor, porque não tem outra vida a se viver, e que não sei o que, e ele foi falando, daqui até lá sobre Cristo, sobre a cruz. E aí eu só anotei isso daqui, e depois eu fui só sendo ministrado por ele, porque é exatamente sobre isso que o Senhor me comissionou a falar aqui, algo muito simples. Então não espere muita coisa, muita enrolação, porque o que o Senhor me comissionou a falar hoje é sobre essa simplicidade do Evangelho. Às vezes a gente fica tão perdido, são tantas palavras, tantas coisas que o Senhor tem falado, glória a Deus, mas há algo simples, irmãos, que precisa ser resgatado nos nossos corações. Que a mensagem central do Evangelho é o motivo por nós estarmos aqui essa manhã, por eles estarem se batizando, por nós estarmos tão felizes por eles estarem se batizando. Há um motivo, há algo. E eu poderia ler muitas coisas, mas eu escolhi ler como referência para guiar aquilo que a gente vai falar essa manhã. 1 Coríntios 1, versículo 18. Cara, minha voz está avisada. Sangue de Jesus tem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? A pregação da cruz. Você vê nas cartas de Paulo que ele não é um cara que tem muitos temas, ele fala sobre muitas coisas, mas no final tudo converge na cruz, tudo converge em Cristo. Essa é a mensagem central. Você vai lendo em todas as cartas, ele coloca ali, cara, porque Cristo, porque a cruz, porque é por meio dele, é pelo sangue, ele vem sempre retornando e fala, o poder da cruz é loucura, mas é poder para os que creem. Essa mensagem da cruz. Só que nós, irmãos, estamos muito familiarizados com essa palavra, estamos muito familiarizados com essa frase, ele morreu por nós. E aí às vezes até quando alguém para e pergunta, mas por que ele morreu por você? Por que você merecia morrer? Por que ele morreu? Por que os cristãos falam tanto isso? Às vezes você dá um bug na cabeça. Fala, é porque ele morreu? É porque a gente era pra eu morrer. Ué, você morreu? Você nasceu hoje? Há 2 anos atrás você tinha que morrer? Não estou entendendo. Você não sabe nem responder, porque é algo que você vai repetindo, você vai falando. Mas você nem sabe o que isso significa. Que ele morreu por nós. E a gente vai cantando isso, a gente vai pregando isso, a gente vai falando isso, mas isso não nos constrange mais. Isso não nos constrange mais. A gente só fala e falou, tá falado. Mas isso não, a gente não tem mais aquela lágrima nos olhos, aquele constrangimento de, meu Deus, ele morreu por mim. E você sente, caraca, eu não sou digno. E vem aquela gratidão por saber que agora você é filho. Você se constrange e as lágrimas vêm e você adora com toda intensidade, porque, meu Deus do céu, ele morreu por mim.
E aquilo constrange você. E isso tem se perdido. E isso é muito sério, porque nós nos movemos em gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós. Só que quando você não entende o que Ele fez, a sua gratidão é limitada. Quando você não sabe o que o fulano fez por você, o fulano pagou uma conta para você, você nem sabe, ele foi lá e pagou uma conta para você. Você não faz coisas, você não se move em gratidão a essa pessoa que pagou essa dívida para você, porque você nem sabe que ela pagou, você não sabe nem quanto você estava devendo, você não tem noção. Então você se move como se fosse algo normal, porque você não tem nem magnitude do que ele fez por você. Mas quando você entende o que aquele teu irmão, aquele teu amigo, ele fez por você, e a dívida que ele pagou por você, que é uma dívida muito, muito grande, aí aquilo constrange você de uma forma que você faz tudo para aquele irmão. Não é querendo barganhar, mas aquilo te constrange de uma tal forma que você se move em gratidão por aquilo que aquele teu irmão fez por você. Então, quando a gente resgata a mensagem central do Evangelho, o plano de salvação, o plano de redenção, quando a gente vai resgatando essas coisas que estão tão simples, irmão, é algo tão básico do Evangelho, a gente se perde com isso, a gente esquece disso. Quando a gente volta às primeiras coisas, a lembrar de tudo que Ele fez, vem esse constrangimento da gente começar a se submeter novamente, a temê-lo novamente e nos movermos em gratidão, entendendo, cara, Ele fez muito por mim. Ele fez muito, e às vezes a gente tem só a noção e a percepção que Ele fez muito na nossa vida aqui e agora. A gente vai lembrando do nosso testemunho, o que já é muita coisa. Quando você lembra do teu testemunho, você tem noção do quanta coisa Ele já fez. Só que, irmãos, a tua história é isso daqui, ó. Dentro de uma história imensa. Então Ele fez muito aqui na sua vida, aqui agora, fez. Só que Ele fez muito tudo. Tudo, porque a história é gigantesca. Você não é o protagonista. A gente tem essa síndrome de achar que a gente é o protagonista dessa história. A gente não é. Essa história é sobre Ele. A nossa história é pequenininha. Eu lembro de uma comparação que eu vi de que se a história da humanidade fosse um filme de 2 horas, a gente apareceria nesse filme por milissegundos. Milissegundos. Não que a nossa história não seja importante, irmão, mas a gente precisa entender o nosso lugar. De que a nossa vida aponta para Ele, mas ao mesmo tempo fazemos parte de algo que é muito maior do que nós. Muito maior do que nós. O que Ele está fazendo, a história que Ele escreveu, já está acontecendo, está rolando muito antes da gente nascer. É antes da fundação do mundo, o plano de salvação. E eu coloquei aqui, o plano Emanuel, que seria Emanuel, Deus conosco, é o plano de Deus. É como se Ele tivesse um projeto, um sonho, e é o principal propósito dele, o plano dele, o propósito de Emanuel, Deus está conosco. Esse é o propósito dele. Tudo que acontece, todas as coisas, as pequenas pecinhas se movem para isso, para esse momento, Deus conosco. É esse o plano dele, é isso que Ele quer. Então, quando eu anotei sobre esse plano, comecei a trazer a memória. O que é esse plano de salvação? Eu parei para pensar, falei, cara, a gente conversa muito sobre isso, mas eu acho que eu nunca tentei falar, pelo menos resumidamente, o que é o plano Emanuel, esse plano de salvação. Eu falei, cara, eu vou tentar, Senhor, me ajuda. Eu estou vendo muitos rostinhos novos aqui. E o que seria esse plano? O que seria esse? Cara, Ele morreu no meu lugar. Por que Ele morreu no meu lugar? Para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar lá atrás. Antes da fundação de tudo, antes que Ele criasse todas as coisas. Deus, Ele era uma família. Ele é uma família. E aí a gente começa a entender e a lembrar que Deus, Ele é um, mas também Ele é 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que quando a gente fica falando isso, eu sinto que as pessoas que estão chegando ficam, caramba, não estou entendendo nada. Mas ele está entendendo, né? Uma hora vai entender. Não, irmão, ninguém entende não, tá? Ninguém entende. A gente fala sobre isso, mas tem coisas que a gente realmente não vai entender mesmo. Ele é um, mas Ele é 3. E os 3 são um, a gente realmente não entende. Tem muita coisa que a gente não vai entender mesmo, não. Porque é demais para a nossa percepção humana, para o nosso entendimento. E o Senhor, antes da fundação de tudo, Ele era uma família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Ele era completo nele mesmo. Eu estou falando como não existia nada, anjos, nada, somente Ele. E Ele era completo em si mesmo. Ele não precisava de mais nada. Só que é da natureza do Senhor
Senhor. É da natureza, do caráter dele, querer se compartilhar, querer se revelar. E ele quis. Por que, Hannah? Não sei, ninguém sabe. Ele simplesmente quis aumentar a sua família. Ele não precisava, a família já estava completa, eles se completavam eles mesmos. Mas ele quis aumentar a família. E aí inicia o plano Emanuel. Eu vou criar filhos. E ele cria um homem, sua imagem e semelhança. Filhos. Então, a gente tem que entender. Nós fomos criados para ser filhos, entende? Não é que foi um plano que aconteceu no meio do caminho. E aí o Senhor, mas que tal essa criaturinha que eu criei também ser meu filho? Não, antes de tudo, o plano sempre foi ele aumentar a família, ele ter mais filhos e nós sermos esses filhos. Fomos criados para isso. É por isso que a orfandade, ela dói tanto. Quando não entendemos que o Senhor é o nosso Pai, isso dói nós, porque a gente está distorcendo o que fomos criados para ser, que é filho. Então dói na gente, a gente fica tentando caçar artifícios, mesmo aqueles que estão na igreja, mas se movem como servos e não como filhos, eles sentem essa dor. Por isso que eles fazem tanto, eles fazem muito, tudo que tem para fazer, ele pega para fazer, porque ele sente essa necessidade de fazer para ver se preenche. Porque há um buraco dentro dele de orfandade e ele precisa preencher isso. Então ele se move e ele tenta. Por isso que o mundo está como está, porque o mundo é órfão. Aqueles que não entendem a paternidade do Senhor, porque falam, todo mundo é filho de Deus. Não. Esse é uma outra questão desse plano. O Senhor, ele não queria que os seus filhos estivessem com ele por obrigação. Ele queria filhos que estivessem com ele porque querem estar com ele. Então ele coloca no coração do homem o livre-arbítrio. O homem escolhe se quer ou não estar com esse pai, se ele quer ou não ser filho. O homem escolhe, o homem decide. E de novo, são coisas que a gente não consegue conceber, consegue imaginar. Porque ele estando completo nele mesmo, ele cria filhos e filhos com livre-arbítrio para decidir se quer ou não estar com ele. São coisas que a gente não consegue alcançar, porque é algo sobrenatural, é algo eterno. Nós, com a nossa mente limitada, realmente é muito difícil alcançarmos esse plano do Senhor. Mas é fato, ele queria filhos que escolhessem estar com ele. Então ele coloca no coração do homem essa decisão. E o homem decide. O homem pega essa liberdade e decide não ser filho. O homem decide, Adão e Eva decidem que eles não queriam. E eles desobedecem ao Senhor. E quando eles desobedecem ao Senhor, entra na humanidade o pecado. Aquilo que antes estava restrito somente aos anjos caídos, a Satanás, agora entra na humanidade esse sentimento dentro de nós de querermos o Senhor e mais alguma coisa. Até então eles estavam satisfeitos com o Senhor. Mas agora, quando o pecado entra e é rompido esse relacionamento, porque, irmãos, Adão e o Senhor, eles ficavam no jardim face a face. Como a gente teve no estudo, ao contrário de espiritual, não é físico. Ao contrário de espiritual, é carnal. Então, uma coisa não se opõe à outra. Ele era, assim, espiritual, mas ele também tinha um corpo físico. E ele era tão espiritual que ele conseguia ficar perto do Senhor, que é algo que pra gente é inconcebível. E ele conseguia, só que quando entra o pecado, a desobediência, isso se rompe. E quando se rompe, o homem se vê nessa orfandade, o homem se vê nessa distância do Pai. Porque o pecado entrou e agora o homem, ele até quer Deus, mas ele quer Deus e ele quer mais algumas coisas. Ele não consegue mais se satisfazer no Senhor, ele quer outras coisas. Só que o Senhor, irmãos, ele não volta atrás com o plano dele. Esse plano dele que ele escreveu, ele nunca volta atrás, ele nunca mudou de ideia. Então quando o homem erra, quando o homem peca, o Senhor continua. Eu quero filhos. Eu quero ser pai de muitos filhos. E o plano dele continua. Então o que ele faz? Cara, o homem agora não pode mais me encontrar no jardim. Homem, faz um altar. Homem, constrói um tabernáculo. Homem, constrói o templo. O Senhor o tempo todo guiando o povo e dando a ele alguns métodos para que ele conseguisse de alguma forma
nem que seja pequena, infelizmente, mas pelo menos algum jeito de conseguir acessar o Pai. Algum jeito. Então, vem os sacrifícios do povo de Israel, sacrifícios de animais. Porque o que a gente precisa entender, irmãos, é que mesmo que o Senhor tenha esse plano perfeito, mesmo que o Senhor nos ame muito, quer muito que nós sejamos os seus filhos, Ele não volta atrás com a palavra dele, Ele não pode ir contra a sua própria natureza, porque Ele é santo. A gente fica falando, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e a gente nem entende o que a gente está falando. Só que santo não é só puro, não é só limpo. Santo é outro. Ele é tão diferente, Ele é outro. Não tem nem como comparar. Ele é puro como a neve. A gente até tenta, né? Branco como a neve. Mas, irmãos, Ele é santo, Ele é puro, Ele é separado. Ele não vai contra aquilo que Ele falou, Ele não vai contra a sua natureza. E Ele não há resquício de pecado, de escuridão, de trevas. Ele é puro, Ele é santo. E mesmo que Ele nos amasse muito, quando nós estamos cheios de pecados, Ele não consegue, nós não conseguimos nos relacionar com Ele. E isso fere o coração do Senhor. Porque Ele quer ser Pai, Ele quer, gente, Ele quer porque quer, não adianta. Ele quer ser Pai. Esse é o plano desde o início. Então, é entrado métodos como os sacrifícios de animais, para que o homem entendesse a consequência, o nível da consequência da iniquidade, o nível da consequência do seu pecado. Porque o pecado gera morte. Se o pecado não gera morte, irmãos, a gente não entende. O Senhor, Ele é muito pedagógico. Ele usa de artifícios para que a gente entenda o plano Emanuel dele, para que a gente entenda aquilo que está acontecendo no espiritual. Então esse é um método que Ele usa para que toda vez que entra essa iniquidade, o povo de Israel era obrigado a matar um animal, que aí esse animal representaria o sacrifício pelo pecado dele, e assim ele poderia acessar ao Pai, ele seria digno. Então o Senhor ensinando ao povo, está vendo que o seu pecado ele gera morte. Ele gera morte, e o povo foi entendendo isso. Caramba, eu erro, eu não posso ir direto para a presença, eu não posso. Eu preciso que um animal, ele morrendo pelo meu sacrifício, porque o pecado gera morte, então eu devia morrer. Só que para eu não morrer, o animal morre no meu lugar, para que eu acesse o Senhor. E esse método foi sendo implementado, até que deu errado. Muitas coisas aconteceram que acabaram que as pessoas começaram a valorizar mais o método do que Deus. Só que, irmãos, isso o Senhor queria que desse errado mesmo. O Senhor queria que desse errado. Porque Ele queria mostrar para o homem, olha, você está vendo? O seu pecado é tão grande que isso daqui não é o suficiente para você conseguir me acessar. Isso aqui, esse sangue desse animal, não é o suficiente para você ficar limpo, para você ficar puro, para você conseguir ter acesso comigo, para a gente ter relacionamento, para a gente ter intimidade. Não é o suficiente, tá vendo? E o homem foi entendendo, cara, isso aqui não é o suficiente. Não conseguimos acessá-lo da maneira que Ele mesmo quer, essa intimidade, essa conexão. Então vem uma segunda etapa do plano Emanuel, que é a etapa, o nível, o momento. Que ele pensa, cara, como que eu vou fazer para que esses filhos rebeldes retornem a ser os meus filhos queridos, os filhos que têm intimidade comigo? Porque eles estão cheios de pecado, e com o pecado eles não vão conseguir ter acesso à minha presença. E se eles não conseguirem ter acesso à minha presença, eles vão ser órfãos. E se eles forem órfãos, coitado deles, porque a gente foi feito para ser filho. Então o Senhor, o Deus Filho, Ele se despe de toda a sua glória. Se despe, eu não sei como é que se fala. Despe. Se despiu. Ele pegou a sua glória, aquele Deus santo, e Ele foi e se esvaziou. E a gente canta muito isso, a gente fala muito sobre isso, às vezes a gente não entende. Só que o Senhor, Ele queria tanto que nós fôssemos filhos dele, que nós fôssemos da família de Cristo, que Ele, o Senhor, Ele se esvazia de toda a sua glória e Ele se faz homem. Ele veio para a terra como homem. Gente, vocês conseguem ter noção disso? Deus, Ele queria uma família, Ele faz filhos, os filhos se rebelam, aí Ele mesmo se transforma no próprio negócio que Ele criou para resgatar a galera, para vir para cá, para ser parte da família. Gente, o que é isso? A gente não consegue entender, né, toda essa história, mas de novo, o Senhor não queria filhos que estivessem com Ele, obrigado. Então você vê todo mundo sobre Emanuel esse cuidado. Aleluia. A gente ter essa escolha de estar com Ele. Então Cristo, Ele vem, e Cristo, Ele se faz cordeiro.
dele. E aí quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vê os sacrifícios de animais, tudo apontando para Cristo, para o que Cristo ia fazer. E gente, esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é sobre essa história que eu estou contando para vocês. Todo esse livro é sobre essa história. Não tem esse negócio de você abrir o livro de José e falar, não, porque assim como José, eu vou ser exaltado, eu vou ser governador do Egito, e os meus irmãos vão ter que me pedir negócio para comer, e que não sei o que. Gente, é sobre Cristo. Lógico, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Lógico, a gente entende muitas coisas, e o nosso caráter é transformado através das histórias, mas não são histórias isoladas, que a gente pode pegar, ler e ficar, ai, qual é a moral da história? Não é assim, aponta para Cristo. José, ele foi rejeitado pelos seus, mas no meio do Egito, daqueles que não eram seus irmãos, ele foi aceito, ele foi abraçado, ele virou governador, e no final da história ele se reconcilia com seus irmãos. Cristo rejeitado pelos seus, foi aos gentios, os gentios o aceitaram, mas no final ele irá se reconciliar com Israel, porque Israel é a israelita. Cristo, é tudo sobre ele. Eu falei Ruth, Boaz, não, porque assim como Ruth, o Senhor vai enviar o varão, e que ele vai ser muito rico, e que ele vai ter várias posses. Gente, é Cristo. Ruth, aquela mulher que era rejeitada, que era viúva, agora ela consegue ser reconciliada, ser redimida e se casa novamente. Essa história é sobre Cristo se casando conosco. É tudo sobre ele, os sacrifícios, é tudo apontando para o plano Emanuel. Mas o Senhor é tão perfeito que ele usa das histórias, ele usa da didática, para que toda a história fosse apontando para Cristo, para que quando acontecesse, as pessoas poderiam entender, e na verdade não entenderam, né? Porque acharam que as histórias eram histórias isoladas do passado, e precisou de anos, precisou de toda uma situação para os discípulos entenderem, começarem a pregar o Evangelho, começarem a pregar as antigas histórias da forma certa, que é colocando Cristo no centro. Então é tudo sobre essa história, irmãos, é tudo sobre esse plano. Emanuel, Deus conosco, é isso que ele quer. Aleluia. Só que às vezes, quando a gente pensa nesse plano, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus, a gente às vezes não consegue entender, e quando a gente tenta, às vezes não chegamos nem perto do que realmente Cristo sofreu naquela cruz por nós. E tem um livro, na verdade é como se fosse um artigo de um médico, que ele foi detalhando um pouco sobre o que Jesus sofreu naquela cruz. E isso fisicamente, a gente precisa entender que tinha outro fator ali, que era o espiritual. O Senhor estava carregando o pecado da humanidade, porque todos nós merecíamos morrer. A gente merecia o inferno. Só que o Senhor Jesus, ele se esvazia, ele vai à cruz, e naquele momento, como cordeiro, ele pega todo o pecado e ele paga a conta, porque o pecado gera morte. Então alguém precisava morrer. Alguém precisava morrer. A gente já tinha visto que o cordeiro, o animal, não fechava a conta. O pecado, o saldo do pecado era muito alto para o sacrifício de animais. Se nós morrêssemos, aí até tá tudo bem, porque a gente pecou e aí a gente iria morrer, mas entende que teria que ser muita morte, todos nós morrendo, para que a conta fechasse, sendo que o Senhor, ele quer muito que nós sejamos a sua família. Então o que ele faz? Ele pega um cordeiro santo, limpo, puro, que é o próprio Deus, e fala, cara, isso aqui vai ser o suficiente para igualar a conta. Só isso, só o próprio Deus vindo aqui para pagar essa conta é que vai conseguir equiparar. Então ele vem, ele paga essa conta. E o pecado de todos nós estava sobre Cristo, estava sobre Jesus. Então tem o fator físico, tem o fator espiritual, e tem aquilo que eu já falei para vocês. O Senhor, ele não volta atrás com a palavra dele, com a natureza dele, com o caráter dele. Então quando Cristo estava naquela cruz cheio de pecado, o Senhor se afasta dele mesmo, do Cristo. Deus Pai e Deus Filho se separam naquele momento. Por isso que o Senhor fala, meu Deus, por que tu me abandonaste? Porque naquele momento ele estava sentindo algo que ele nunca sentiu na vida, orfandade. Ele pega a orfandade do mundo e ele carrega, e naquele momento ele não é mais filho. E ele fala, meu Deus, e aquele vazio da orfandade, aquele desespero.
E a maior dor de Cristo naquele momento é carregar essa orfandade, para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então ele se faz maldito para que nós sejamos filhos. Ele nos reconecta, ele nos resgata. É um plano, agora ele tem filhos resgatados, ele tem filhos limpos que escolhem estar com ele, o que é sempre o que ele queria. Ele sempre quis isso. Filhos que olhassem e falassem: eu quero esse Cristo, eu creio que o sacrifício de Cristo me limpou, eu me submeto. E a partir dessa escolha, que é o que vocês estão fazendo hoje, vocês são chamados filhos de Deus. Vocês são chamados filhos de Deus. Irmãos, a graça, às vezes a gente não consegue conceber. A gente merecia um inferno, ok? Só que a gente não só não vai para o inferno, a gente vai reinar com ele. Então assim, se ele só tivesse nos perdoado, você não vai queimar no fogo do inferno, você não vai ser mais órfão, já seria o suficiente. A conta ia bater, já ia ser assim: Senhor, muito obrigado. Mas não, ele paga a nossa conta e nos coloca para reinar com ele. Ele nos chama de filhos, ele virá restaurar todas as coisas e nos colocará para reinar com ele. E aí finalmente seremos essa família, e viveremos na eternidade com esse Pai, e não sentiremos falta, porque estaremos satisfeitos nele. Às vezes a gente fica pensando: eu vou ficar nesse reino que será na terra, onde todas as coisas estão restauradas, e eu vou ficar lá no tédio, não vai ter nada para fazer. Só que, gente, esse tédio que a gente sente, essa necessidade de correr, essa necessidade de fazer, é por conta do vazio da orfandade. No momento que a gente estiver com o nosso Pai, não terá falta. Não terá falta. Será uma vida de satisfação. Glória a Deus. Irmão, o Uber falou isso pra mim: olha, Jesus não só pagou a conta, ele deu o troco. Ele ainda deu o troco, ele não quis o troco. Eu não consigo entender. Eu falei: eu também não consigo. Não dá pra conceber. E agora eu quero ler pra vocês um pouco desse artigo. É um pouquinho longo, mas eu acho que eu vou conseguir. Sobre o que esse médico, ele fala sobre esse sacrifício de Cristo. Ele diz sobre o sofrimento físico de Jesus começou no Getsemane. Em Lucas diz: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Apesar de muito raro, o fenômeno de suor com sangue é bem documentado. Sujeito a um estresse emocional, finos capilares das nossas glândulas podem se romper, misturando sangue com suor. Esse processo pode causar fraqueza, pode causar choque. Após a prisão, no meio da noite, Jesus foi levado ao Sinédrio e Caifás, o sumo sacerdote, onde sofreu o primeiro traumatismo físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado. Por manter-se em silêncio ao ser interrogado por Caifás, o soldado do palácio tamparam seus olhos e zombaram dele, pedindo para que identificasse quem o estava batendo e bofeteou na sua face. Foi em resposta aos gritos da multidão que Pilatos ordenou que Barrabás fosse solto e condenou Jesus a açoites e à crucificação. Os preparativos para as chicotadas foram realizados quando os prisioneiros eram despidos de suas roupas e as suas mãos amarradas a um poste acima de sua cabeça. O soldado romano dá um passo à frente com um açoite à mão. Esse açoite tinha várias tiras de couro e 2 pequenas bolas de chumbo amarradas na ponta de uma tira. O pesado chicote batia com força nos seus ombros, costas e pernas. E, primeiramente, as pesadas tiras de couro cortaram apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares da veia, causando marcas de sangue. E, finalmente, a hemorragia arterial de vasos na musculatura. As pequenas bolas de chumbo primeiramente produzem grande hematoma, que se rompem em subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está irreconhecível, uma massa ensanguentada. Então Jesus, quase desmaiando, é desamarrado e cai no pavilhão de pedra. Os soldados romanos veem uma grande piada neste judeu, que se dizia ser rei. Eles atiram um manto sobre seu ombro e colocam um pau de cedro em suas mãos. Eles ainda pressionam uma coroa para complementar a cena. Um pequeno galho flexível, coberto
uma intensa hemorragia. O couro do crânio, que é uma das regiões mais irrigadas do corpo, acaba de ser perfurado. Após zombarem dele, baterem em sua face, tiram o pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos que estavam na sua testa, no seu crânio, se aprofundem ainda mais. Apesar da barra horizontal da cruz é amarrada sobre seus ombros, apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira, somado ao choque pelo grande sangue, é demais para ele. Ele tropeça, ele cai. As lascas da madeira áspera começam a rasgar a sua pele ainda mais. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos chegaram ao limite. Jesus, ainda sangrando, com suor frio de choque. A jornada de mais de 800 metros da fortaleza até Gólgota. O prisioneiro é despido, exceto por um pedaço de pano. Em Gólgota, Jesus é rapidamente jogado de costas, com seus ombros contra a madeira. O legionário procura a depressão entre os seus ossos do pulso. Ele bate um pesado cravo de ferro quadrado que transpassa o pulso de Jesus, entrando na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado de não esticar o ombro demais para possibilitar alguma reflexão do seu movimento. A barra da cruz é então levantada e colocada em cima do poste, e sobre o topo é pregada a inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo é batido através dele, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, com mais peso dos cravos nos pulsos, a dor é insuportável, corre pelos dedos, o sangue, o seu braço, tudo dói. Quando ele é empurrado para cima, para evitar o tormento da dor nas mãos, agora o que dói é os seus pés, porque também estão com cravos. Neste ponto, outro fenômeno acontece. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibra percorrem o músculo, causando intensa dor. Com estas câimbras vem a dificuldade de se empurrar para cima. Pendurado por seus braços, os músculos pectorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, o dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as câmaras diminuem. Esporadicamente, ela é capaz de se levantar, expirar. Sem dúvida, foi durante esse período que Jesus conseguiu falar: Deus meu, por que me abandonaste? Ele passa horas de dor sem limite, ciclos de contorção, câimbras, asfixia intermitente parcial, intensa dor por causa das lascas no seu tecido, das costas dilaceradas, conforme ele se levanta contra a cruz. Então outra dor agonizante começa, uma profunda dor no peito, enquanto seu pericárdio se enche do líquido que comprime seu coração. Uma esponja colocada nos seus lábios, porque ele sente sede. O vinho que os soldados colocam, vinho azedo, ele aparentemente não toma o líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo e ele pode sentir o calafrio da morte passando pelo seu corpo. Até que ele diz: em meio aos suspiros, em meio a tanta dor, está consumado. Sua missão de sacrifício está concluída. Finalmente ele pode permitir o seu corpo morrer. Como último esforço, ele mais uma vez pressiona seu peso sobre os pés contra o cabo, estica suas pernas, respira fundo e grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
escolheu o Evangelho para ter uma vida melhor, eu sinto muito por você. Se você escolheu o cristianismo porque você olhou todas as religiões e viu que o cristianismo, que acreditar em Cristo e se render a Ele, era mais tranquila, te daria boas bênçãos, eu sinto muito por você. Você está no lugar errado. Porque o Senhor, Ele se move por esse plano, por esse propósito. Se para que esse plano vá à frente for necessário que você tenha perdas, você vai ter perdas. Você vai ter. Esse é o Evangelho. Mas há uma boa notícia. Vale a pena. Ele é suficiente. A satisfação dele. A satisfação dele. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Tudo é perda, tudo é perda, tudo é perda.